Oi, turma do livro Felicidade, Onde Estará, Jesualdo Costa. O texto de hoje, Estado Interior. Li algures um lema muito interessante que diz: hoje procurarei ser feliz, independentemente do que as pessoas pensem, digam ou façam com respeito de mim. Porque a felicidade consiste em estar em paz comigo mesmo. A partir do meu encontro com esse lema, passei a refletir muito a respeito dele. Como alcançar a paz interior que me fará feliz? Como não me deixar envolver por acontecimentos exteriores que os meus sentidos físicos captam o tempo inteiro? O que será essa paz interior? Após minhas reflexões, concluí que essa paz não significa ausência de guerra nem combates exteriores, mas serenidade emocional. Conta-se que em um concurso para se escolher um quadro, a tela que melhor retratasse a paz, entre telas que retratavam bandeiras brancas, pombas brancas e paisagens bucólicas, ganhou uma tela que trazia rochedos enormes sendo açoitados por ondas bravias. Alguém questionou a aparente incoerência e um dos críticos de arte componente do corpo de jurados explicou: repare que entre as aberturas de uma rocha e outra, existe em uma delas um ninho com 2 pássaros no interior. Veja como eles estão calmos, em paz, apesar da agitação que acontece ao lado de fora. Linda história, mas como nos comportar como o casal de pássaros diante de um mundo cuja conturbação muitas vezes mexe conosco diretamente? Não é fácil. Eu escrevi não é fácil, porém não é impossível. Nessa busca consiste nossa luta na vida, vida espiritual dividida em existências materiais que o homem usa de um calendário para dividir e organizar. Nesse calendário humano estamos inseridos no dia de hoje, e muito já se falou a esse respeito, no sentido de vivermos plenamente esse dia sem nos deixarmos envolver pelas 2 eternidades que nos derrotariam, o passado e o futuro. Esse comportamento de vivenciarmos apenas o hoje tornará nossa vida melhor, sendo mais fácil gerenciar nossas emoções. Podemos, pela imaginação, visualizar uma faixa que chamaremos de faixa de normalidade emocional. Nossa luta consiste em nos mantermos equilibrados nessa faixa, e embora normalmente vivamos em seus extremos, em picos que vão desde uma tristeza à alegria. Concluí em minhas reflexões que o que nos tira com facilidade do centro da faixa do equilíbrio emocional são justamente os fatores externos. Daí a necessidade de não nos deixarmos envolver por coisas de fora. Lembra, caro leitor, que eu escrevi antes que é difícil, mas não impossível? Sim, é difícil, ninguém nunca disse que seria fácil. Todavia, viver é um exercício, um treinamento, e nesse treinamento devemos nos esforçar. Se estudarmos o comportamento dos grandes sábios que passaram pela humanidade terrena, teremos a impressão de que, em muitas situações, eles nos passam uma atitude de frieza. Isso acontece porque eles vivem em atitudes conscientes de si mesmos, sem se deixar envolver por fatores externos. Essa atitude lhes dava saúde emocional, espiritual e, em decorrência, saúde física. Não tinham nada a somatizar. Lembro-me de uma história que li, segundo ela, em certo acampamento de homens, liderados por um grande sábio, em um momento em que o sábio jantava, sua tenda foi invadida por um discípulo que histericamente gritava: Mestre, mestre, nosso acampamento vai ser invadido por bárbaros. Calmamente o mestre, sem parar o que fazia e conservando a serenidade, falou: quando eu janto, eu só janto. Mas vamos morrer, desabafou o amedrontado discípulo. Então o mestre esclareceu: viemos para morrer. Que diferença faz se isso ocorrer hoje ou amanhã? E continuou a comer tranquilamente. Conclusão da história: o acampamento não foi atacado e o discípulo amedrontado sofreu por algo que não aconteceu. É claro que essa parábola mostra os 2 extremos aos quais o comportamento humano pode chegar. Comumente vivemos como o discípulo amedrontado, e é difícil chegar ao comportamento do mestre, mas esse é o alvo que devemos almejar. Sem paz interior, não há felicidade. Por isso, devemos viver a nossa existência sem deixar que a vida ou o comportamento do próximo nos tire do eixo. Pois aconteça o que acontecer, no final tudo dará certo, e enquanto isso não acontece, viveremos em paz. No Evangelho de João 14, 27, Jesus fala-nos: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Mas não a dou como o mundo dá. Jesus fazia aí uma separação a respeito da paz no mundo e a paz com Deus. A paz divina, os conceitos humanos não conseguem explicar. A paz do mundo é a ausência de guerra, disputas e conflitos. A paz de Deus é equilíbrio, serenidade, uma condição interior. Por isso é que os cristãos primitivos assim se cumprimentavam: a paz de Cristo.
Amados leitores, desejo que todos nós alcancemos este equilíbrio, que nos fará mais felizes. Então, eu tenho um exemplo da Patrícia, né? Patrícia sempre correndo atrás das coisas, né? Patrícia tem que comprar, Patrícia tem que pagar, Patrícia tem que fazer, Patrícia tem filho, Patrícia tem aluno, Patrícia tem marido, Patrícia tem pai, mãe, irmão, Patrícia tem os amigos, Patrícia tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? De tanto eu ficar preocupada com todo mundo, Patrícia não se preocupou com ela, né? O mais que a Patrícia fazia de vez em quando é como vocês estão vendo aqui, passar um batom no rosto. Mas a Patrícia nunca se preocupou com ela. Ia no médico, fazia seus exames, tudo como todo mundo deve fazer, tomava sua medicação quando tinha alguma alteração nos exames, tudo bem, Patrícia seguia a vida, mas sempre preocupada, sempre querendo fazer algo por alguém, sempre ligada no 220 por alguém, né? E sempre vendo o dia de amanhã. Né? Amanhã eu tenho que fazer isso, no mês que vem eu tenho que fazer aquilo, né? Eu acostumei a fazer quadros de avisos, eu acostumei a ter planners, eu acostumei a ter agenda, papelzinho de recado, que era sempre muita coisa para fazer. Isso, por muitas e muitas vezes, me tirava o equilíbrio interior, porque a gente fica sempre naquela apreensão do que vai acontecer, do que precisa ser feito, as responsabilidades, né, algumas missões aí que a gente se coloca perante as pessoas, perante as situações. Então eu sempre vivi para o dia de amanhã. Quando a Patrícia foi no médico, depois de 3 anos e meio de investigação, para saber o que a Patrícia tinha, porque ninguém conseguia descobrir a minha doença, porque ela é uma doença rara, a poliomielite. Quando eu cheguei na frente do médico, e o médico disse assim, você tem poliomielite? Eu falei, peraí, mas o senhor só olhou meia dúzia de exame. O senhor não vai me pedir para fazer mais um ultrassom, uma ressonância? O senhor não vai me mandar refazer a eletromiografia? Exames mais precisos. O senhor só vai olhar para mim com essa calma toda e tá dizendo que eu tenho poliomielite? Eu não acreditei. Naquele momento ali eu olhei para o médico e falei, esse médico é mais um que eu gastei dinheiro à toa. O médico com toda a calma, centrado, retinho na cadeira, ele só olhou para mim e falou assim, se você não quer acreditar em mim, não tem problema. Eu até te devolvo o dinheiro da consulta. Você pode procurar outro médico. Tá aqui seus exames. Eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus, esse homem deve ser doido ou esse homem deve ser muito certo daquilo que ele está falando. Só que ao mesmo passo ele me assustou. Porque ele falou com aquela serenidade, mas com aquela seriedade. E eu sempre ligada no 220 com tudo que eu faço e pelas pessoas e pelas situações, eu comecei a chorar. Eu disparei a chorar na frente daquele homem. Aí ele falou assim, pronto, terminou o choro? Eu falei, né? Esgotou. Ele me deu papel, limpei, né? Aí eu falei assim, eu vou ficar numa cadeira de roda? Porque na hora minha cabeça foi indo, né? Poliomielite, eu imaginei que era poliomielite, né? Que é aquela que você vai pra cadeira de roda. Eu falei, eu vou pra cadeira de roda, eu vou ficar dependente dos outros, vou ter que me carregar pra lá e pra cá, eu não vou mais limpar minha casa, eu não vou mais dar aula, eu não vou mais poder andar, eu não vou, né? E eu comecei a falar tudo aquilo que eu não poderia mais fazer. O meu primeiro impacto foi não acreditar. O segundo impacto foi chorar. O terceiro foi começar a pensar como é que seria futuramente tudo aquilo, né? Eu já criei aquelas imagens todas da Patrícia deficiente. Quando eu terminei de desabafar tudo aquilo, aí ele falou, pronto, já terminou? Falei pra ele, já, né? Já falei tudo. Agora, quanto tempo eu tenho? Aí eu já imaginei a morte, né? Falei, vai morrer o corpo todo aqui, né? Aí ele falou, quanto tempo? Como assim? Eu não sou Deus, eu sou médico. Aí eu falei, não, né? Mas essas doenças, degeneração, quanto tempo para degenerar o corpo todo? Ele falou, não sei, eu sou médico, não sou Deus. Mas calma, reto, sentado reto e duro comigo, sabe? Sério, mas sereno. E eu toda descabelada, né? Chorava e falava e falava. Aí ele só falava pra mim, cada vez que eu terminava aquele choro contínuo assim, ele, pronto, já terminou? Aí eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não quero morrer, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu tenho um filho para criar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um cachorro. Aí ele virava para mim, pronto, já terminou? Aí eu, né, já.
Aí, só que já nada, daqui a pouco começava tudo de novo, né? Isso foi. A consulta foi de 40 minutos, gente. Pensa, o mico não, o gorila que eu paguei. Quando terminou aquela choradeira toda, que eu já tinha pego mais da metade do papel dele lá, o lenço, né, pra limpar nariz, o choro todo. Aí ele pegou um papel, escreveu, tá aqui. Toma essa medicação por 30 dias, faz esse exame e volta pra mim. Mas doutor, você tem alguma dúvida? A única coisa que eu quero que você faça, tome essa medicação 30 dias. Faz o exame e volta aqui. Fui. Fiquei 30 dias tomando aquela medicação, mas sem acreditar, né? Falei, meu Deus, que médico é esse, Jesus? Eu vou morrer, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Aí eu olhava para minha casa, olhava para as escadas que tem em casa, olhava para as coisas. Falei, a minha casa é uma coisa que eu já não vou cuidar. Eu não sei como é que eu vou fazer para dar aula, eu não sei como é que eu vou fazer para sobreviver, porque se eu não der aula eu não tenho nada. E aquela cabeça daquele turbilhão. 30 dias desse jeito. Voltei. Levei o resultado do exame. Você tem poliomielite mesmo, como eu pensei. Então, tá aqui. Continua tomando essa medicação aqui. Só vou ter que alterar isso, tá aqui. Agora você vai... Como assim agora eu vou? Você vai morrer o dia que Deus quiser. Não sou eu que vou determinar. Todo mundo vai morrer, Patrícia. Ou você acha que você veio para não morrer? Todo mundo vai morrer. Agora, que dia, que hora? Cabe a Deus. Não sou eu que sou médico, não é você. Para de sofrer. Faz o hoje. Toma a medicação hoje. Faça suas atividades hoje. Amanhã, a Deus pertence. Ele me trouxe só essas palavras, gente. Aquele conforto. Porque as palavras duras e serenas daquele médico me trouxe conforto. Eu vim para casa e falei, ele tem razão. Eu tenho que fazer o que eu posso. No dia que eu não puder, eu não faço. Eu achei que ia ser muito difícil superar essa situação. Mas diante daquele conforto, daquela serenidade e aquela seriedade daquele médico, eu fui buscar a ajuda possível que ele me deu. Se você entra na Google, essa doença, poliomielite, a pessoa dura 5 anos. 75% das pessoas que têm essa doença morrem depois de diagnosticadas 5 anos após. Elas morrem. Degenera o músculo até... Eu, agora em março, vou para o 8º ano com essa doença. No começo era uma faca no pescoço, né? A qualquer momento eu vou morrer. A qualquer momento a coisa vai parar de funcionar. O órgão principal de músculo é o coração. Vai dar um troço em mim e eu vou morrer. Tanto é que eu tive duas crises de fibromialgia e eu já achava que era problema da poliomielite que estava chegando no coração. E era fibromialgia, não tinha nada a ver. Era mais uma que eu tinha que passar. Enfim, quando eu tomei o rumo de que eu tenho que me cuidar, de que eu tenho que me olhar, e que não é só um batom no rosto, que é a diferença na vida da Patrícia, mas sim a serenidade, a seriedade da vida, levar a questão da sua fé em movimento no dia a dia, trabalhar em prol do outro dentro de um equilíbrio, não naquela neura, eu tenho, aquele monte de papel me indicando o que eu tenho que fazer. Eu começava uma agenda de um novo ano lotada de coisas para fazer. E nem sempre eu conseguia fazer tudo, porque era muito. Não, eu compactei. Falei, peraí, as minhas pernas não andam mais tudo isso. Eu não consigo fazer tudo isso. Eu vou fazer o possível. Eu vou fazer aquilo que está dentro da minha possibilidade, dentro de um equilíbrio que me traga paz. Porque não adianta eu querer fazer um monte de coisa e perder minha paz. Eu comprei uma grama sintética, já deve ter um mês e meio. Ela está aqui na minha lavanderia, esperando o dia e a hora que eu quiser, que eu tiver pique para abrir aquele rolo de grama e refazer o jardim de casa. Antes não, eu comprava as coisas para refazer dentro de casa, para transformar, Não, tem que ser hoje, chegou hoje, eu já tenho que correr e fazer, eu tenho mais um monte de coisa para fazer, mas não, eu vou fazer isso aqui. Eu não tenho mais essa pressa. Porque se eu viver, eu vou ver aquela coisa ser realizada. Se eu não viver, aquela coisa vai ficar e eu vou embora. Eu não tenho mais essa neura. Tudo para mim hoje não é que eu vou deixar para amanhã. Aquela frase, o que você pode fazer hoje, faça. Para mim ainda é válido. Mas não aquela neura toda, porque aquela neura toda me tirava a paz.
Então vamos fazer devagar, com serenidade, com seriedade, como esse médico me ensinou. Seriedade e serenidade. As duas coisas juntas, ela traz paz. Se você tiver o seu dever bem cumprido, que você tenha 10 planos, mas que você cumpra 2, mas bem cumpridos, te dá paz. Porque a paz está ligada à felicidade, à satisfação, à alegria daquilo ter sido realizado por você. Então você vai lá, vai mexer no teu jardim. Hoje eu tenho um jardim de 2 metros por 2 para fazer. Mas se você fizer 50 centímetros de jardim, você já olha ali e fala, nossa, ficou tão bonitinha essa parte. Aí já vem aquele sorrisinho, né? Olha já que bonitinho que ficou. Já é uma alegria. Quando você fizer mais 50, olha, que bonitinho, já estou chegando na metade. Outra alegria. Não adianta nada você fazer ele inteiro. Nossa, que coisa esplêndida que eu fiz. Pronto, agora já está feito, acabou a felicidade. O prazer é assim, por etapas. Aí o prazer é maior. É que nem quando você vai se alimentar. Se você comer a comida com pressa, que nem a Patrícia fez por 32 anos, né, 15 minutos de recreio, de intervalo para se alimentar, você não sente o gosto da comida. Hoje, que eu mastigo 33 vezes cada colherada que o médico mandava, eu sinto o sabor da comida e não preciso mais encher o meu prato, fazer prato de pedreiro. Hoje eu posso colocar um pouquinho que já me satisfaz, porque eu sinto o gosto da comida. Então, a nossa paz está ligada a isso, não é a quantidade, é a qualidade do momento que nós vivemos. Hoje eu me contento a ir num local contemplar Deus através do céu, do mar, de uma lagoa, de uma represa, de uma mata, de um campo, de um animal que está ali no campo. Eu não me contentava com essas coisas. Eu ia nos lugares, eu tinha que me divertir, eu tinha que estar ligada ao lugar, usando o lugar. Eu vejo pessoas, né, que nem ontem eu comentei isso num vídeo, pessoas pagando R$600 para andar de jet ski por 1 hora. É muito dinheiro. Não me desfazendo da pessoa que tem o jet ski, que tem os gastos dela e tudo mais, não é isso. Mas uma pessoa gastar 1 hora em cima de um negócio que corre para lá e para cá em cima da água, você não aproveita a água, você não aproveita a natureza daquele lugar, você só fica correndo para lá e para cá, pela adrenalina daquele momento. Passou, acabou. E o teu dinheiro foi embora. Cada um vai se divertir da forma que pode. Mas hoje a minha diversão é outra. Eu estou em outro grau. É contemplar, é amar a Deus, é saber que tudo aquilo faz parte dele que está me dando de presente aquilo. Então, quando a gente vai, né, tendo outros valores, que a gente vai crescendo com esses valores, um amigo meu acabou de mandar para mim ali, Patrícia, eu estou aqui no meio da mata, eu vou fazer uma caminhada aqui no meio de umas árvores, estou me sentindo tão feliz, tão leve, está tão bom, não precisa de muito, você não precisa de dinheiro para isso, lá a mata onde ele está é gratuita. Então, e lá é onde ele está buscando a paz interior dele. E hoje ele está com um semblante, esse meu amigo, de pessoa feliz, de pessoa leve. E ele está cheio de problema. Mas aquele momento ele está aproveitando para trazer essa serenidade, com seriedade. Ele está lidando com a saúde dele. É isso, eu acho que a nossa paz interior está muito ligada à nossa seriedade em relação à vida e à nossa serenidade. Isso não significa que o problema não existe. Isso não significa que a gente vai resolver o problema. Mas significa que a gente está tendo ali um equilíbrio para poder passar por aquela situação. E tendo o equilíbrio para passar pela situação, nós temos essa felicidade, nós temos essa alegria do bem servir, do aproveitar a vida em nosso favor, nosso engrandecimento moral, nosso crescimento moral. Quando a gente cresce moralmente, a gente é mais feliz. Então, vamos pensar na seriedade que nós temos que ter em relação à vida e a serenidade que nós vamos levar diante dos acontecimentos, para que eles não sejam maiores do que a gente. Nós somos maiores do que os problemas. Todos os problemas que nós temos, nós somos capazes de resolver. Como diz o Gesualdo aqui no texto, é fácil? Não, mas é possível.